Eu estava no quarto ano primário e eu sou de Santos. E um dia a professora chamava Dona Hilda. E a Dona Hilda apareceu com um trabalho sobre hanseníase, né, que era lepra, né? E aí ela chegou e falou para mim, ó, seu pai trabalha em farmácia, então você vai ficar encarregado de fazer um trabalho sobre esse tema, né? Aí eu falei com meu pai trabalhava em farmácia, aí meu pai arrumou um amigo dele que me deu uns textos para ler e eu escrevi o trabalho. Escrevi, assim, eu não me senti nem um pouco premiado de ter que escrever esse trabalho, porque era um trabalho extra para um moleque de 10 anos. Mas passou uns 3, 4, 5 meses, a dona Hilda chegou e falou assim, ó, o seu trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho de quarto ano primário, né? E aí a gente, foi eu, meu pai, minha mãe, na prefeitura receber um prêmio, né? E aí quando terminou, legal o prêmio, as pessoas me aplaudiram. Mas eu lembro que no final, quando a gente estava saindo, né? Acho que devia de ter uns 4, 5 que tinham ganho. Aí alguém chegou e me deu bolas de presente, né? Eu acho que naquele dia eu falei, ó, escrever deve ser legal, porque eu ganhei uma bola de presente. Então essa assim, é uma memória assim, especial da minha infância, que eu lembro, assim, que eu tenho carinho. Eu acho que eu comecei minha cabeça de terapeuta com meu pai e com a minha mãe. Meus pais se amavam muito, eram apaixonados, mas eles brigavam, brigas assim, que uma criança de, estou falando 4, mas talvez 6, 7, meu Deus, por que eles brigam se eles se amam tanto, né? Assim, era uma coisa que desde criança eu ficava nesse pensamento, né? E a dor de ver pessoas que se amavam brigando sempre me impulsionou. Quando eu fiz 17 anos, eu não sabia o que eu queria ser da vida, eu era músico e eu fui fazer terapia. Fiz terapia com uma psiquiatra maravilhosa, chamada Maria Isabel Fischer Cardoso, não vou esquecer dela nunca. E aí, quando eu fiz terapia com ela, eu ia falando, ela ia me abrindo a cabeça e eu vi, claro, eu quero ser médico, eu quero ser psiquiatra. Então eu entrei na faculdade de medicina para ser terapeuta. Eu queria ser terapeuta, eu não queria nem ser psiquiatra, né? Eu tinha que fazer psiquiatria, mas eu queria ser terapeuta. Eu acabei passando, porque a verba lá em casa era curta, então eu vi que eu precisava ganhar algum dinheiro na faculdade de medicina. Meus pais pagavam a faculdade, pagavam a república, mas eu não tinha os extras. Aí eu tentei dar aula particular, e aula particular, aula em cursinho não dava, e eu vi que tinha um concurso para cirurgia, para uma equipe de cirurgia. E aí eu passei nesse concurso e eu tive alguns anos que eu vivi intensamente cirurgia. E foi muito legal ser cirurgião. A minha cabeça, como palestrante, principalmente como palestrante, é muito a cabeça de cirurgião. E eu aprendi que eu não estava naquele lugar para dar explicação, eu estava naquele lugar para resolver, né? Eu sempre fui um pioneiro, né? Acho que essa é uma história engraçada. Eu sempre fui marginal, porque essa coisa de você ser um profissional de vanguarda sempre te deixa sendo criticado, né? Então é uma coisa que eu falo para as pessoas. Porra, muitas vezes as pessoas olham e falam, putz, o Cine Chique é uma unanimidade. Eu sempre fui marginal. Então, eu estava na cirurgia, aí eu fui para a psiquiatria. Eu lembro que o Dr. Célio Geyer, que era da cirurgia, falou, pô, vem trabalhar comigo, você vai ser meu assistente, eu ia pegar os clientes dele, ia ser assistente na faculdade. Aí eu falei, não, eu quero ser psiquiatra. Aí ele falou assim, mas por que você vai ser psiquiatra? Você é tão inteligente, né? Assim, psiquiatria, na época, uns 40 e poucos anos atrás, era coisa de gente incompetente, né? Eu já era terapeuta. Então os próprios psiquiatras já ficavam assim, porra, o cara fica lá conversando, não dá remédio, né? Então ficava aquela coisa assim, pô, o cara é um enrolão, né? É um charlatão. Aí depois eu fui um dos que trouxe psicoterapia de grupo para o Brasil. Aí o público, os terapeutas individuais, pô, puta enrolão, o cara vai ganhar dinheiro de 10 caras ao mesmo tempo, né?
Aí eu lancei o livro, A Carícia Essencial. E a comunidade científica imaginava que eu ia escrever um livro de 1000 páginas. E eu escrevi um livro de 150 páginas, né? Então ficou aquela puta enrolão, um livrinho água com açúcar, né? Aí o maior de todos, eu fui para palestra, né? Então palestra você fala para 500 pessoas, para 1000, né? Estou falando de 1854, né? Lá no tempo do Império. Aí o pessoal, mesmo o gerente da empresa que me contratava, vamos imaginar, ele ganhava 7.000 dinheiros por mês. Eu ia lá em 1 hora e ganhava 15.000 dinheiros, né? E quando isso começou, o pessoal olhava a gente assim, pô, que lixo esse cara ganhar o dobro do que eu ganho para ser o gerente da Philips, da empresa que era, né? Bom, depois a gente foi para os infotreinamentos, para os seminários de milhares de pessoas, né? Então sempre fica aquela aposta de que não vai dar certo, né? E me dá muito tesão sentir que muita gente aposta que não vai dar certo, assim, me dá um... Eu sempre acho legal falar para a moçada que vem, se não tem gente apostando que você vai dar errado, o teu projeto vai dar errado. Porque tem que ter essa coisa de que é louco demais para dar certo. Uma competência que é fundamental é curiosidade. Tem que ser muito curioso, tem que xeretear. Tem uma outra que eu vejo que as pessoas falam assim, tem que amar o que faz, né? Eu acho isso muito perigoso. O sujeito que dá aula de datilografia, ele ama o que faz e fica dando aula de datilografia. Eu acho importante amar o teu cliente. Então, por exemplo, se eu estou ensinando alguém a ser palestrante e ele não está virando palestrante, eu não tenho que ficar preso ao que eu faço. Eu tenho que estar ligado no cara. Então, o sujeito está ficando bom, o sujeito está ganhando dinheiro, o sujeito está dando certo. Então, para mim é muito importante amar as pessoas que estão na tua frente. Você fala assim, por que eu estudo todos os dias? Porque eu estou sempre insatisfeito com o resultado. É um jeito meu, assim, né? A outra competência que é fundamental é entender a alma do ser humano. Eu acho que o robô vai fazer a maioria do que a gente faz com muita facilidade. Vai fazer com muita facilidade, vai fazer muito melhor. Agora, tem uma coisa que o computador, o robô não vai conseguir fazer, que é esse encontro do olhar e saber a palavra certa para falar naquele momento, né? Assim, que eu trabalhei com esportes, né? Você tá com um atleta entrando para a final e você saber a palavra que você fala, que liga o botão de entrega, é fundamental, né? Eu, de alguma maneira, eu me considero um estelionatário, porque as empresas me contratam para falar de alta performance, obviamente eu falo de alta performance, falo de liderança, falo de inovação, mas sempre eu vou falar de felicidade, de propósito, né? Então, e eu gosto quando as pessoas falam, pô, Roberto, eu gostei muito do final da palestra, né? E eu acho isso importante, que todo mundo que tem essa chance fale de propósito, fale de sentido de vida, né? A humanidade tá ficando muito pesada, né? Essa ganância. O Papa João XXIII falava, né? Cada vez, nos anos 70, 60, cada vez os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. A concentração de riqueza é absurda. E o sujeito não para e pensa, né? O que acontece, né? Quer dizer, eu pago um salário ridículo para poder maximizar. Eu sou totalmente crítico com relação a isso. Eu acho que trabalhar numa grande empresa, o sujeito tem que estar muito consciente para ele não ser muito estúpido, para ele não ser muito burro, porque ele joga tudo fora, ele joga a vida dele para ter um cheque no final do mês. Meus amigos espirituais falam, né? Pô, Roberto, você vive no mundo da empresa, você vive no mundo da loucura, né? Mas assim, eu tenho a esperança de mostrar para as pessoas que esse estilo de vida de grande empresa é muito triste, é muito depressivo, né? A gente tem 3 tipos de depressão. Tem a depressão endógena, que é aquela pessoa que nasce com um desajuste neurofisiológico e essa pessoa não fabrica, não sintetiza os neurotransmissores que precisa. Então essa pessoa tem uma limitação de humor.
Tem a depressão traumática, que é aquela depressão que vem depois de um trauma, um divórcio, a morte de uma pessoa querida. Mas a maioria das depressões são o que os psiquiatras, nós chamamos de depressão existencial. Ou seja, eu vivo uma vida que eu tenho que anular minhas vontades, minhas necessidades. Então, o sujeito tem necessidade de brincar com o filho, ele mata. Ele tem necessidade de estar com a pessoa que ele ama, ele mata. Ele tem necessidade de ser criativo, de colocar as ideias, ele mata. Ele tem necessidade de se expor, mas todo o tempo ele é humilhado numa situação dessa. Aí vem a depressão existencial, quer dizer, é a anulação da pessoa nessa existência. E essa depressão é a mais complicada. Por quê? Porque a pessoa tem que ter a coragem de jogar tudo para cima. Então, antigamente, era muito comum a mulher que não tinha uma autonomia financeira ficar casada com um homem que ela não amava. Então, vai dar depressão. A pessoa que está num emprego em que ela não tem paixão, não tem espaço para criar, não tem espaço para ser ela, vai dar depressão. Hoje em dia, a pessoa está depressiva, ela faz acupuntura para aguentar se ferrar mais um mês. Ela está depressiva, ela vai na homeopatia para aguentar mais um mês. E as pessoas não falam, porra, para esse jogo, sabe? Para essa merda, porque não vai dar certo. Eu acho que a vida está muito miserável, porque as pessoas têm que escolher, sabe assim, escolher é pobre, ter que escolher é pobre, sabe assim, se o cara tem que escolher entre duas mulheres, está errado, ele não está em contato, porque a alma dele sabe quem é, mas a nossa sociedade quer definir se o sujeito, que o homem tem que amar uma mulher, que o homem tem que amar uma mulher mais jovem que ele, está totalmente errado. Mas o pior é que as pessoas se ajoelham para essas neuroses. Por exemplo, uma garota fala assim, eu quero paquerar, mas eu não quero paquerar no Tinder. Eu falo, porra, que neurose velha! Se você me perguntar, Roberto, me ajuda a paquerar no Tinder um cara legal, putz, legal. Mas se você ainda, sabe assim... eu tenho vergonha de ter um casamento homossexual. Sabe, se você me pergunta como que eu faço para ter mais amor, mais plenitude, para mim felicidade eu gosto muito dessa definição para mim. Sabe assim, não tem que escolher, sou legal, não sou legal, sabe, eu sou isso tudo, eu não sou uma parte de mim. E talvez seja esse meu grande desafio, ajudar as pessoas a entenderem que elas são tudo. Há muito tempo atrás, nos anos 90, a Exame encarregou uma jornalista de viajar comigo. Esse mundo de palestra, esse mundo de grandes eventos, esse mundo de best-sellers estava começando, né? E aí ela viajou comigo. A gente foi para Belém do Pará. Era sexta-feira, acho que passou de segunda a sexta, né? Chegou sexta-feira, ela chegou para mim e falou assim, Roberto, quando é que você sente que você tem mais sucesso? Acho que tinha 2 ou 3 livros na lista dos mais vendidos ao mesmo tempo. Quando você tem 3 livros na lista dos mais vendidos, quando você faz palestra para 5.000 pessoas, quando as pessoas te pedem para dar autógrafo, aí eu pensei e falei assim, eu me sinto um homem de sucesso quando eu chego em casa e a minha mulher me beija e meus filhos me abraçam.